Este etnodocumentário trata de uma experiência de vida concreta de Amália Cubeu, uma professora indígena e aluna do curso de licenciatura intercultural da Universidade Federal do Amazonas, que enfrenta dificuldades extremas de deslocamento de sua aldeia, Querari, para a sede do município São Gabriel da Cachoeira para poder estudar 2 vezes por ano. Só para se ter uma ideia, cada etapa de aula dura em média 45 dias, mas seu deslocamento fluvial, ida e volta, dura em média 25 dias. Riamia Amália Gonçalves, Ricuron, Querari, Huay Montebu, Huabarri, Juicubu, cidade, São Gabriel, Amicuna, Edanicubu, Jubuelobu, licenciatura, formação dos professores indígenas da Caribe. Localizada na fronteira com a Colômbia, a pouco mais de 340 quilômetros em linha reta de São Gabriel da Cachoeira, na margem esquerda do rio Uaupés, Querari é a casa da professora indígena Amália Rodrigues, estudante universitária que vive com mais 196 moradores, a maioria da etnia Cubeu. As mulheres daqui, elas trabalham mais para a convivência da família, a agricultura familiar. Cada semana, cada final de semana, ou sexta, antes era quinta, né? Agora é sábado, elas se organizam o trabalho, eles convidam as outras senhoras para ajudar no seu trabalho diário, que ela sozinha não consegue fazer, viu que o trabalho dela está indo para baixo, ela convida, se organiza com outras mulheres para poder ajudar, superar a dificuldade dela. Importante na malha hidroviária do Rio Negro, que é o maior afluente do rio Amazonas, o rio Uaupés é o caminho de Amália. Eu faço um dia, lá para poder chegar em Jutica. Jutica, chego até Caruru. De Caruru eu vou lá em Alvaretê. Lá fico e continuo outro dia lá em Panoré. Aí continuo, chego até lá em Taraquá. De Taraquá, outro dia com rabeta eu chego. 6 dias na descida, na subida 12 dias eu gasto para subir com rabeta. A grande jornada até o curso de graduação em São Gabriel da Cachoeira exige cuidados com a família. Quando eu viajar, eu já começo a fazer café. Coloco na mesa para que meus filhos tomem café de manhã. Eu já preparo tudinho, faço minha farinha, beiju e alguma coisa para levar, né? O dia que eu vou viajar, eu deixo já arrumadas as malas. Arrumo mala, deixo tudo pronto para viajar cedo, porque viagem é longa. Se eu vou viajar com rabeta, 6, 7 horas já estou pronta para descer, estou no porto já. Vai, Amália, começa o teu caminhar, navega, que teu destino não é logo ali. Crava teu remo no rio para ajudar teus parentes.
O papel institucional na educação indígena na Amazônia deve ser percebido de forma diferente. Por quê? As proreitorias de extensão, elas têm algumas especificidades e às vezes até algumas singularidades, porque elas são proreitorias que têm, todas as proreitorias de extensão, elas têm uma tarefa permanente, que é contribuir de maneira tão relevante quanto possível para a interlocução entre a universidade, não é, e a sociedade. No caso da Amazônia, essa interlocução, ela naturalmente precisa privilegiar, sem descuidar de outras tarefas, outras demandas extremamente importantes também, mas a questão indígena é uma questão de absoluta prioridade na Amazônia internacional e na Amazônia brasileira de modo especial. Nós, povos indígenas, enfrentamos muitas dificuldades, mas também muita vontade de lutar pelos nossos direitos. E o que mais desejamos do Estado brasileiro, dos seus dirigentes, é que reconheçam esses direitos já garantidos, o que significa garantir qualidade na educação de nossas crianças, de nossos jovens. E dessa maneira vamos resolver o problema da exclusão e principalmente da invisibilidade. Invisibilidade, na maioria das vezes, proposital, porque o Brasil nos conhece. Muitos documentários como este já foram feitos. O que precisa ser é reconhecido e determinação para resolver os nossos problemas. A realidade nua e crua impondo seu próprio custo. Um planejamento deve ser feito a partir da realidade da região. Estes exemplos falam por si. Quando eu passo uma cachoeira, eu fico tranquila. Vem outra cachoeira. Ai, será que eu vou passar? Longa trilha, caminho lá comprido, que temos que andar muito para poder chegar no outro lado das cachoeiras, né? Aí, trilha que nunca acaba. Cada vez que quando a gente passa as cachoeiras, a gente tem que andar na trilha para salvar o perigo. A Amazônia não é homogênea. Existem realidades diferentes. Há um custo à Amazônia. Quando o dinheiro se paga, que se disponibiliza para projetos, para serem executados na Amazônia brasileira, são equivalentes àqueles outros que são pagos para você sair de Curitiba, aí é uma cidade próxima, ou até ficar dentro da área metropolitana dessas capitais. É uma situação completamente diferente. Existe um custo à Amazônia, não porque a Amazônia seja um problema, mas porque tem que se parar de querer tratar a Amazônia como tentando homogeneizá-la, torná-la igual às outras regiões. Não é isso. Custos elevadíssimos de produtos e serviços e ausência de logística de transporte e comunicação. Tudo isso tão distante de realidades do centro-sul do país que servem como referência para a definição de políticas públicas e dos processos administrativos e critérios nacionais de financiamento, por exemplo, custo aluno ou per capita aluno, único para todo o Brasil. Para melhorar essa situação, para deixar ela menos pior, eu acho, porque ela já está bem ruim, né? Você tem que iniciar pela consulta desses povos. Qual é a política que os contempla, né? Você tem uma lei internacional, convenção, né? No número 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que determina que os povos indígenas têm que ser consultados para todas as políticas que os afetem. Ainda se engatinha no país nesse sentido, né? Não se há essa consulta.
E a partir disso, buscar soluções, como, por exemplo, né, políticas diferenciadas para regiões de difícil acesso, né, repasses diferenciados pela questão logística. Não é só o Alto Rio Negro que possui essa logística diferenciada, né? Outros estados do norte também eles enfrentam. A própria questão do fomento aos 30% de contratação da merenda escolar, da agricultura familiar, indígena, é um outro caminho, mas principalmente ouvir, né, essas lideranças, as suas dificuldades e os caminhos que eles propõem para a solução. À medida que Amália se aproxima da sede de São Gabriel da Cachoeira, o cansaço dobra. Apesar da bela paisagem, é uma logística desumana. Quando olho um lado para o outro, às vezes eu sinto muito tranquila, que a natureza, quando vejo folha, muito calma. Eu tranquilizo muito vendo isso, mas não adianta, às vezes eu fico muito cansada quando eu sento, né? Às vezes eu não aguento, às vezes eu tenho dor de cabeça, de tantos pensar, às vezes, assim, de cansaço mesmo, né? A realidade nua e crua, impondo o seu próprio custo. E altíssimos custos de vida e de serviços faz desta região, assim como de outras regiões do estado do Amazonas e da Amazônia, uma região com sua população à parte, muitas vezes invisibilizada, discriminada pelas políticas públicas, apesar de seus direitos garantidos pela Constituição Federal. A logística também vai ter que levar em conta esses aspectos, o período do ano em que se vai viajar, se está na vazante, se está nas cheias. No caso do Alto Rio Negro, mesmo que os rios estejam, os rios que convergem para a calha do Rio Negro, não é? São rios que têm um número enorme de corredeiras, cachoeiras, não é? São desafios que exigem um planejamento muito rigoroso. Aí quando se pensa, bom, e o combustível, por exemplo, para os motores de popa, não é? Isso é um outro problema sério, porque o combustível vendido da capital já é caro, mas vendido nesses municípios, especialmente nos municípios mais distantes, o combustível às vezes não é de boa qualidade e às vezes chega a ser 2 vezes o preço que você pagaria na capital. Eu vou dar um exemplo aqui de uma logística para Querari. São 600 litros de gasolina, tá? 20 litros de óleo 2 tempos. Aí inclui o rancho da tripulação, o prático, o motor e a voadeira e mais os passageiros. O litro da gasolina aqui custa praticamente R$6 e o quilo do frango R$10 o quilo. Calabresa R$22 o quilo. O charque R$34 o quilo. Por que isso? Esses preços? Por causa dos combustíveis. De São Gabriel para cá, o litro de combustível custa em São Gabriel R$4,25. Quando a gente traz o combustível para cá, o frete de um tonel de 50 litros custa entre R$18. Aí entra as porcentagens que a gente coloca, aí a gente arredonda com o preço mínimo de porcentagem para que possa sair entre o valor do litro da gasolina a R$6 aqui em Aurité. Então, já o pessoal que mora mais distante, como Querari, já fica mais difícil. Se você for só pagando sozinho ali, você gasta em média ali R$1.000, R$1.200, R$1.500. Você compra seu alimento. Se for de rabetinha, sai menos custoso, mas sai caro. Para quem é aqui de Querari e que tem que resolver algum problema em São Gabriel, para o benefício aqui da comunidade ou pessoal, o que está acontecendo com minha mãe é dificultoso. O litro de combustível aqui, emprestando aqui nesse pedaço, é R$7. R$7 que está agora. Às vezes outros já vendem mais, às vezes R$8.
para poder chegar, eu tenho que comprar às vezes, né? Eu tenho que comprar para poder chegar o tempo aqui na nossa comunidade. O real custo Amazônia é muito maior do que os encontrados nas planilhas oficiais. Os valores financeiros para o custo aluno precisam ser calculados com essa conta real. Que hoje a renda per capita por aluno é R$ 2.400 ano, no nosso cálculo não é suficiente para que nós possamos atender de fato de qualidade a educação escolar indígena, né, por esses valores. Até porque nesse contexto da dificuldade que tem do espaço geográfico do nosso município, nós temos que praticamente utilizar 80% desse recurso com o pagamento do salário dos professores, visto que nós temos que manter um professor para 5 alunos, porque as comunidades indígenas elas ficam distantes uma das outras e a questão do transporte escolar não supre essa necessidade, essa dificuldade. Portanto, sobra pouco recurso para a gente poder aí, fazer essa operação logística, construir escola. Então essa é uma dificuldade. Eu acho que o aumento dessa renda per capita, né, que ao meu ponto de vista seria de 3.600, você poderia assim amenizar o problema que nós temos hoje no fato da complexidade da logística que nós temos. Então o nosso município ela é extenso, são 5 regiões administrativas e nessas 5 regiões administrativas nós temos 236 escolas indígenas, temos mais de 1.000 professores atuando, professores municipais, e nós precisamos, no início do ano, levar material didático, merenda escolar, transporte de professores para se deslocarem para suas comunidades. Os professores são verdadeiros lutadores, porque muitos deles gastam todo o seu recurso, né, o primeiro salário, para logística, para poder chegar na sua comunidade onde eles vão trabalhar nas suas escolas. Essa logística é tão complexa. Por que os cursos não são dados nas aldeias? Bom, porque os cursos não vão e são oferecidos nas aldeias? Bom, a resposta não é simples. Primeiro, porque se tratam de centenas ou milhares de aldeias e não dá para oferecer um curso em cada aldeia. E a escolha de uma aldeia para organizar e oferecer esse curso, o custo e a dificuldade logística é praticamente a mesma. Interagir e não isolar. Essa é a ideia. Muito importante pensar os cursos de nível superior para indígenas nas cidades, preferencialmente nas próprias instituições de ensino superior, sejam realizadas na cidade, porque isso permite os indígenas terem uma interação, um diálogo aberto, um diálogo claro e direto com a sociedade regional, nacional e global. Do contrário, estaremos cada vez mais isolando esses indígenas nas suas aldeias. É aquilo que é mais exótico, mais discriminatório e racista no processo colonial. Além disso, outros recursos como o ensino à distância, mediado por tecnologia, são importantes sim, mas também não suficientemente permitem essa interação, esse diálogo direto, inclusive que tem a ver com sensibilidade, com afetividade, com os diferentes interlocutores da instituição universitária, da sociedade de um modo geral. Por isso é importante também ter esse aspecto fundamental de esses cursos serem oferecidos nos centros acadêmicos para haver essa interação. Afinal de contas, estamos tratando de cidadãos indígenas, como qualquer outro cidadão, que precisam também interagir não só com seus colegas estudantes não indígenas da instituição, mas com todos os cidadãos brasileiros do Brasil e do mundo. Esses recursos, hoje em dia, eles são diferenciados para alunos indígenas e remanescentes de quilombos. Per capita diário, só da questão da merenda escolar, né, do PENAI, né, 60 centavos dia por aluno. Só que isso para todos os alunos indígenas, ou seja, um aluno indígena do Nordeste que mora próximo ali à cidade, com rodovia, a prefeitura recebe 60 centavos complementar, né? Um aluno de São Gabriel da Cachoeira que tem que levar a sua merenda lá para a Cabeça do Cachorro, né? Para Iauaretê, Cucuí, Querari, é o mesmo valor.
Então acaba acontecendo uma certa injustiça em que todo o recurso extra é pago pela prefeitura, que não vai ter esse recurso e, consequentemente, vai acabar não disponibilizando a merenda escolar. A logística toda de transporte dessa merenda escolar via barco, com muito combustível, 60 centavos. E aí, até segundo informações da própria SEDUC local, né, Secretaria de Educação do Estado, eles acabam gastando para R$1 ou R$2 de produto, de alimento, vamos dizer assim, R$2 1 quilo de arroz, 5 ou 10 reais, 5 a 10 vezes mais na logística. Então, para levar ali, né, R$2 de produto, às vezes ele gasta R$10 na questão logística. Então acaba sendo alguma coisa totalmente contraproducente, né, que não tem lógica. Aí um dos pontos da questão de fomentar a agricultura familiar, a contratação dos 30% e o próprio repasse diferenciado, né, dos valores da alimentação. Só que isso acaba se multiplicando para outros fatores, né? O PENAT, que é o transporte também, ele tem uma margem muito pequena, né? Outros repasses também do FNDE para os municípios e estados, né? Eles são sempre engessados no sentido de serem gerais, né? Não contemplarem as especificidades da região. Quando nós fazemos projetos que exigem esse deslocamento dessas populações, de elementos dessas populações indígenas e de professores que saem daqui da universidade ou de algum dos nossos campi para fazer esse tipo de trabalho, é uma logística também grande, complexa, não é? Tanto os professores quanto os indígenas, ou se for para ribeirinhos e que não se assumem como índios, de qualquer maneira, os problemas estão aí, são postos. Quer dizer, há que se alimentarem, há que terem combustível, energia elétrica disponível, local adequado para se poder desenvolver esses projetos. Portanto, os custos não são os mesmos do resto do Brasil. E isso não é um problema pequeno. E às vezes a gente não consegue explicar ao governo central por que determinadas coisas precisam acontecer desta e não daquela maneira. Com mais de 200 quilômetros de extensão, o rio Içana é outro personagem importante do Alto Rio Negro. Conhecer bem suas peculiaridades é fundamental para a educação indígena no Amazonas. E viajar, se você pegar a notícia que vai ter o curso de formação, o período da formação, né? Então você tem que descer de qualquer jeito. Você ou alguém que desce, pegar carona, se ninguém descer, então vai o custo teu mesmo. Você tem que descer daqui do Rio Araná, que é afluente do Rio Aiari, você tem que passar 2 dias viajando o Aiari, depois você pega o Içana mais 2 ou 3 dias e assim desce lá para o Rio Negro e mais um dia você chega até a sede do município. Na questão de educação, é falta de material didático, falta de merenda escolar e a gente também está atendendo as crianças que vêm de outras comunidades. Também a gente também está enfrentando muita dificuldade, não tem transporte para eles. Mesmo assim, a gente fica atendendo essas crianças, porque eles precisam também frequentar a escola. Os alunos não conseguem aprender bem como a gente poderia ser, né? No caso, como a gente já vimos, que a criança sai com um mingauzinho simples para a sala de aula. E lá, rapidamente, esvazia o estômago, né? E volta para casa sem nada. Toma chibezinho, que não tem nada também, né? E vai de novo com fome, então o aluno não consegue aprender. Porque fica preocupado de alimentar alguma coisa, né? Querer voltar para casa, querer buscar outra coisa para se alimentar. Então, isso a gente já viu que impacta na aprendizagem do aluno. São poucas horas de sono e muitos desafios superados durante a descida do exigente rio Uaupés. Após 8 dias e mais de 340 quilômetros navegados, enfim, Amália chega a seu destino. Quando eu chego na sala de aula aqui, juntamente com minhas colegas, eu sinto
maior alegria, né? Estando junto com eles, ele me apoiando e entendo mais com ele, né? Quando eu não entendo alguma coisa, ele me ajuda bastante, todas as minhas colegas. Nessa interação, os jogos dinâmicos que nós fazemos aqui na sala de aula, aqui no FAM, eu aprendo muitas coisas, umas brincadeiras indígenas, para valorizar nossa cultura, para não esquecer, né? Para poder nós ensinar na sala de aula quando nos retornemos nas nossas comunidades, né? Nós estamos trabalhando com a realidade de etnias indígenas de outras regiões, de outros estados. Então, nós estamos estudando a história deles e, ao mesmo tempo, a gente passa para a nossa realidade. Então, a gente pega a experiência de outros povos e, ao mesmo tempo, a gente pega a nossa e a gente passa para a nossa realidade. Então, as dinâmicas a gente já começa a voltar. Como a gente trabalhou as brincadeiras indígenas, a gente viu que em outras etnias eles trabalham. Então, a gente pegou e a gente adaptou a nossa. Essas escolas elas têm que contemplar isso. Elas têm que estar, no meu entendimento, né, nessa interface, né, entre o mundo indígena e esse mundo não indígena, eu não vou chamar de mundo branco, mas de mundo não indígena, de tal maneira que se possa estabelecer uma ponte mais diferente da ponte que até hoje se tentou estabelecer no Brasil. Porque a ponte que se tentou estabelecer no Brasil, até hoje, tem sido muito direcionada para que os índios atravessem essa ponte sem retorno, não é? Para que eles deixem de ser índios e se tornem tão embranquecidos quanto possível. Não é essa ponte que nós queremos. Ao longo da história de colonização, de contato, os povos indígenas foram vítimas de uma ponte de separação, de distanciamento que foi sendo construído. O que nós precisamos agora é desconstruir, é derrubar essa ponte de distanciamento e construirmos outra ponte de ligação, de conexão, de interação, para que aí sim, definitivamente, possamos garantir nossos direitos constitucionais plenos e nossa dignidade de vida, contribuindo, inclusive, não só para a melhoria das condições de vida das nossas comunidades e aldeias, mas também do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Após 5 semanas, Amália começa seu caminho de volta, mais duradouro, mais arriscado, porém mais confiante. Eu gosto de trabalhar como professora, eu vou ser sempre professora. Então, quando eu terminar a minha faculdade, eu vou retornar novamente aqui na minha escola, continuar trabalhando com meus alunos, com meu povo, daqui da comunidade e da escola. Aos trancos e barrancos ela está indo aí. Eu sei que ela vai se formar, ela vai ser licenciada na qualificação que ela está fazendo. Eu sei que ela vai conseguir, já está prestes. Por isso eu queria falar, né, dizer que esse curso da licenciatura da formação dos professores indígenas não adiasse mais. Isso que eu quero, para terminar, pronto, né, para mim poder voltar. Por essa razão, com essa dificuldade que eu tinha, eu pedi remoção para a escola próxima da cidade, onde estou fazendo o curso da licenciatura. Por isso, eu deixei minha família aqui, meu filho está aqui. Aí, estou assim. Então, quando eu terminar, eu vou voltar de novo para cá, com minha família, com meus pais. Desculpa. A luta pela educação indígena no Amazonas envolve índios e não índios. E não é a geografia gigantesca e continental da região que fará pessoas como Amália desistir. Para ajudar teus parentes,
Tente, não pare nas pedras que vai encontrar. Não pare, não vire pedra, aprenda a lição.